E o ataque à licença-prêmio pelo governo ibanês é o assunto desta semana. Estamos ao vivo pelo canal 12 na NET, também pela fanpage do SimproDF e da TV comunitária. Você que está nos assistindo pelas redes sociais, peço que curta e compartilhe. Essa interação é muito importante para nós. E o convidado de hoje é o Carlos Cirani. Ele é diretor da Secretaria de Administração do SimproDF. Carlos, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Obrigado, é uma satisfação poder estar conversando com as professoras e as professoras do sindicato, debatendo esse tema que é tão relevante para nós. E Carlos, hoje foi um dia de negociação e também de audiência pública na Câmara Legislativa. A audiência foi sobre a defesa da licença-prêmio aos servidores públicos distritais estatutários. Essa licença é concedida a cada 5 anos, é por assiduidade, dá o direito de 3 meses de licença. Gostaria que você contasse como foi essa conversa ou essas conversas. Na verdade, os servidores, os sindicatos, outros sindicatos também têm discutido junto com o Simpro, tem sido uma luta dos servidores do Distrito Federal, então os sindicatos têm unido para fazer essa discussão. O governo pretendia aprovar esse projeto em regime de urgência sem discussão, e aí, graças à pressão, à nossa articulação com os deputados, permitiu que houvesse um processo de negociação. Então a gente tem dialogado com os representantes, tanto os parlamentares como os representantes do governo, né? O governo percebeu que sem diálogo, como o governo não estava dialogando, nós optamos pela Câmara, que é efetivamente onde aprova o projeto, e nós, através desse diálogo, forçamos com que o governo também nos ouvisse a nossa argumentação. Sim, e quais seriam os prejuízos? Estava para leitura na semana passada, só para contextualizar o pessoal que está nos assistindo, estava para leitura na semana passada, mas caiu da pauta, não foi isso? Isso, a partir da articulação da comissão de negociação do Simpro e do demais sindicatos, o líder do governo fez o compromisso de não colocar o assunto em votação antes que tivesse uma conversa, um diálogo ou seja, abriu o espaço para negociação. Bacana. E com a aprovação desse projeto de lei complementar número 7, quais vão ser os prejuízos para o servidor público e, em especial, para o professor? Essa tem sido a nossa argumentação, né? É que a licença-prêmio, na verdade, ela é um prêmio para o servidor que trabalhou por assiduidade, ou seja, ele não faltou, ele dedicou ao trabalho, atendeu a população, no nosso caso, nossos alunos. E o que nós mostramos para o governo é que se retirar a licença, é um prejuízo também, tanto pedagógico, no nosso caso, é um prejuízo pedagógico, e um prejuízo ao atendimento, porque o professor, às vezes, como ele trabalha num sistema de tensão, muitas vezes em áreas bastante vulneráveis, que você tem vulnerabilidade social, às vezes o professor está esgotado, então ele tendo a possibilidade de tirar a licença, vem um outro professor, e é o tempo que ele tem o tempo para poder descansar, fazer uma atualização também de estudo quando for o caso. Ele tem também para fazer um tratamento, fazer um check-up, vamos dizer assim. Então essa é a oportunidade, né? A cada 5 anos você tira 3 meses. Não é muito, né? Então seria o prêmio. Por que o governo faz essa opção de tentar retirar? Pagamento em pecúnia, né, que o governo quer tirar. Ele quer tirar, na verdade, assim, o objetivo da licença prêmio não é receber em pecúnia. A ideia da lei
e quando ela foi concedida, é exatamente que ela seria o prêmio para o professor ter esse espaço, para o professor não, o servidor do Distrito Federal, que não são só os professores, dá mais servidores, para que os servidores tivessem esse prêmio por assiduidade. Então, nesse período, ele pode viajar, ele pode fazer um check-up, ele pode fazer uma série de coisas. Como o governo não concedeu licença quando o servidor solicitava, no nosso caso, os professores pediam, não, se você estiver em sala de aula, você não pode. Então, você está impedido. Então, o governo impediu, por isso que transformou o pagamento em pecúnia. Se ele não concedeu, então ele tem que pagar em dinheiro. Agora, qual é a argumentação do governo? Ele quer, inicialmente, o projeto que ele mandou, é que os servidores só podem utilizar a licença capacitação, como já foi feito no governo federal, como já é no governo federal, só no caso para estudo. E com isso, mais o objetivo principal deles é não pagar. Uhum. Então, qual o diálogo que nós estabelecemos com a Câmara Legislativa e com o próprio governo? Que a gente mantenha a licença-prêmio e que o servidor possa, coloquem a obrigação do governo conceder a licença quando o servidor solicitar. Sim. Então, o servidor, ele consegue o benefício, ele atinge o mérito, né, de ter a licença, e aí ele faz uma solicitação e o governo tem um prazo para poder conceder. Né? Aí o governo evita de pagar, que não é a ideia da licença-prêmio, não é receber a pecúnia. Agora, desde que preserve os direitos adquiridos. Então, assim, aqueles servidores que já completaram o tempo, ele tem, sim, o direito de receber em pecúnia, a menos que ele queira gozar. Então, ele está em atividade ainda, ele não aposentou ainda, e ele já tem lá 3 licenças acumuladas. Então, ele solicita, olha, eu quero uma licença. Tem gente até que quer estudar no exterior, então quer uma licença, e aí o governo seria a opção dele. Mas se não, ele deixaria para a aposentadoria, esse que já conquistou. As futuras, aí sim. Que não vão ser mais concedidas. Concedida, essa é a discussão que o sindicato está construindo, tentando construir com os parlamentares, mas também com o governo, essa seria a opção. Mas eu quero também falar, Camila, que esse é um processo. Essa retirada de direito tem muito a ver com o modelo neoliberal que está sendo implantado. Na verdade, essa onda neoliberal de individualismo, de destruir o Estado que é tão importante para prestar serviço público de qualidade para a população, especialmente a mais carente. Então, essa onda, né, que veio nos governos Collor e Fernando Henrique, né, e que foi interrompida pela eleição do Lula e depois da Dilma, né, Voltou, que agora, né? E que eles derrubaram através de um golpe, e agora está claro que utilizaram o judiciário, inclusive, lógico, o parlamento, né, para fazer, então usou vários outros poderes para poder interromper esse processo e implementar um processo de destruição do Estado, de retirada de direitos dos trabalhadores. Né? Todo mundo lembra que o Bolsonaro, ele dizia que tinha que ter a carteira verde e amarela, que é sem direito a 13º, sem direito às férias. Sim, que é um absurdo. Então, exatamente. Ele fala que o trabalhador e quem vai contratar vai escolher se vai ter direito ou não. Lógico que não vai ter. Exatamente. Esse é o mesmo discurso. Ele disse, olha, o trabalhador tem que escolher se ele quer ter direito ou quer ter o trabalho. Ele quer ter o trabalho e quer ter direitos. Porque ele tem que ser tratado como um ser humano, ele tem que ser valorizado, porque só assim ele pode prestar um serviço de qualidade à população que precisa. Né? Só assim nós teremos um Estado mais democrático, mais justo, mais solidário. Nós não queremos esse Estado que só pensa em acumular riqueza nas mãos de uma minoria e excluir
milhões de pessoas, né, aprofundar as desigualdades sociais, que já é um país tão desigual, tão desumanizado. E né, a que tendência traz é só aumentar. E que traz essa história, né, desde o processo da escravidão, né, e o que eles querem manter é isso, o sistema da Casa Grande e da senzala. Né, então, eles estão aí a serviço de uma elite, e é isso que eles querem. Na verdade, quando eles atacam a licença-prêmio, é um dos itens que eles atacam. Mas o projeto, tem lá o projeto que eu não recordo agora, o plano do Bolsonaro, é que os estados, os governadores têm que economizar, têm que diminuir os custos com o servidor público, e essa é uma estratégia, para poder pegar financiamento, é uma chantagem. Então você faz uma economia. Aqui no DF, por exemplo, tem a meta para 400 milhões por ano, gastar menos com o servidor público, para poder pegar empréstimo. Isso faria 1 bilhão e 600 durante 4 anos. E aí o governo pega um empréstimo de 4 anos para poder fazer obra. Só que ele pega um empréstimo de 1 bilhão e 600 e vai pagar mais outro bilhão de juros. Sim, né? lógico. Então, na verdade, você tira do servidor para poder passar para os bancos, privilegiar os bancos. Esse é o processo. Né? Inclusive, o Guedes anunciou que nos próximos anos vão ter pouquíssimos concursos públicos, querem diminuir também os cargos de servidores. São vários ataques, né, ao servidor público. Exatamente. Porque, primeiro, eles não têm humanidade com os mais pobres. Então, e também, se você precariza a escola, se você precariza a saúde, você vai ter você vai para quem tem condições, a classe média, que tem um mínimo de recurso, vai levando os filhos para a escola particular. É isso que eles querem. Exatamente. Né? Então é isso que eles querem, que você fortaleça o que é privado, concentra a renda na mão de uma minoria e exclui a maioria. Então você vai precarizando, pagando péssimo salário aos servidores públicos, aos professores, e aí as pessoas que podem levam para a escola particular. Isso que leva para o hospital particular, né? E aí o público vai caindo aos pedaços. Esse é o projeto, que ele não é novo, né? Ele vem desde a década de 80 lá com... Escola de Chicago. Exatamente, onde o Guedes fez escola e agora quer implementar a reforma da Previdência, que é mais um ataque que preocupa especialmente muito a nossa categoria, os professores e professoras que estão aí angustiados com essa questão. Pois falando em reforma, como é que você vê? Você acha que agora vai conseguir essa aprovação? Vai voltar para a privatização? O governo já falou que não vai abrir mão, né, da privatização. Inclusive o pagamento, o gasto do Estado, não sei o certo, mas a receita acho que vai vir da privatização. Bom, não sei. Das privatizações. São duas coisas, né? Primeiro, a privatização das empresas. Eles querem privatizar algumas empresas estatais, que são empresas que o lucro dessas empresas em 4, 5 meses paga. Então ele vai te vender um ótimo negócio. Você é uma empresária, você compra essa empresa e em 4 meses de financiamento, de funcionamento, você paga. Então e aí o resto da vida você vai ganhar dinheiro com essa empresa. Então o Estado vai abrir mão, né, além dele perder o controle, que são muitas, né, riquezas nacionais, como o petróleo, a questão de energia, a questão da água, que é a questão até da segurança nacional, nenhum país abriria mão. Ele vai colocar esse serviço na mão da empresa privada, que o consumidor vai ficar totalmente vulnerável a pagar o preço que o empresário quer. Né? O Estado perde o controle. Mas a questão da Previdência, que eu quero voltar, também há um processo de privatização da Previdência. Quando ele fala reforma da Previdência, não. Eles estão propondo privatizar a Previdência. Exatamente. Que o sistema capitalizado endereça aos bancos. Então que saiu agora do relatório, não está.
mas eles estão dizendo que vai voltar com ele. Exatamente, vai voltar. Então, isso não é reforma. Reforma é você fazer ajuste, é você corrigir, é você fazer isso dentro de um processo de discussão mais amplo. Você faz uma reforma de acordo... poderia fazer uma discussão, mas é porque quando fala em reforma parece que é uma coisa para melhorar. Não, o que eles estão querendo é destruir a Previdência Pública. Destruir. E aí entregar na mão do mercado. O banco, se você adoecer, o banco só vai te pagar o quanto tempo você contribuiu. Então, se você aposentou e tem aí, se você aposentou não, se você contribuiu, mas ficou doente, e você vai lá no banco, você contribuiu 5 meses, mais o juro e tal, você vai receber aqui 6 mil reais, por exemplo. E é só isso. E não tem uma garantia do Estado, não tem uma garantia que você tem aí os seus dependentes, se você tiver filhos, se você tiver mesmo a sua própria saúde, você não tem, você perde a garantia. Então é isso que eles querem. E além de aumentar radicalmente o tempo de contribuição, reduz os valores e também, além de reduzir os valores, aumenta muito o tempo, tanto de contribuição como a idade. Exatamente. Né? Agora, então, Carlos, voltando para o PLC 7, que é da licença prêmio, sim. Por que essa rapidez tão grande em querer aprovar? E será que vai conseguir aprovar antes do recesso legislativo, que é agora dia 28? Então, o que nós cobramos era isso, que essa discussão podia ficar para o segundo semestre, porque para a gente poder abrir o espaço para negociação, receber propostas, se é que tem como, mas aprimorar o projeto. Nós já sugerimos que mantenha e desde que o servidor goze a licença, né? Então, assim, a intenção do governo é fazer isso, que ele tem pressa. Ele quer agradar o Bolsonaro. Sim. Né? Então, as políticas do DF, a tendência é que elas sejam cada vez mais afinadas, mais parecidas com o governo federal, porque tem uma necessidade de fazer, vamos supor, um agrado a essa política neoliberal de Estado mínimo e fortalecendo os mais ricos. Né? Se querem fazer justiça, deveria estar discutindo, a gente está discutindo aqui hoje, era a forma de tributar os mais ricos, tributar o ganho de capital. Sim, isso que precisava, em vez da reforma da Previdência, cortar a licença prêmio. Fica cortando das pessoas que ganham pouco, né? Cortando os penduricalhozinhos, cortando aqui e ali, de quem mais precisa. Eles cortam dos mais necessitados. E lá em cima, no topo da pirâmide, todos os benefícios. Continua a mesma coisa. E já tem relator? Como é que anda? Olha, pelo que... Não, ainda o projeto não tem o relator, porque pelo menos isso foi um avanço no processo de negociação. A gente não pode negar que houve um avanço no processo de negociação, quanto com a Câmara, quanto com o governo. Abriu um espaço de negociação. Então, provavelmente, se o governo mantiver a ideia de aprovar nesse primeiro semestre, no caso, amanhã ou depois eles vão escolher o relator lá com a base do governo, né? Eles devem escolher. E já tem o Jorge Viana, Arlete Sampaio, Chico Vigilante, Reginaldo Veras e Fábio Félix, que já condenaram o projeto do governo e já assumiram que vão defender a manutenção da licença prêmio. Temos mais alguns deputados com essa postura de defesa? O que, na verdade, assim, esses deputados não são suficientes para impedir a aprovação. É super importante ter o apoio deles
É fundamental ter o apoio e ganhar o apoio de outros. E é isso que nós estamos fazendo. Eu não gostaria de citar aqui os deputados que poderiam vir a compor. Não estão compondo. Que a gente pode, porque como há um processo de negociação aberto, a gente pode citar outros deputados, isso é injusto e eles, né, isso, então, para manter esse processo, o fato é assim, na nossa avaliação, o governo teria maioria para aprovar. Só que o governo também, por outro lado, ele sabe que se aprovar, a nossa reação, o cacete vai ser grande. A gente vai para cima e esses deputados vão perder voto, vai ter dificuldade de reeleger. Então, é por isso que é tão importante quando a gente chama a categoria para participar, que é isso, ele vê cada deputado que ele votou, como é que ele está se comportando, de que lado ele está. Porque você tem que posicionar. Você está do lado do trabalhador ou do lado daqueles que já são privilegiados? Qual é a postura do seu deputado? E é fundamental isso. Agora, como tem esse processo, eu acredito que, aprofundando essas discussões, muitos deputados que hoje votariam talvez com o governo podem sensibilizar e vir para o nosso lado, né? Então é isso que a negociação, na verdade, é isso. É também um processo de convencimento. Nós temos que convencer, mostrar para eles que isso não vai economizar praticamente nada para o governo, porque se você vai gozar a licença, o prejuízo do governo não tem. Prejuízo financeiro que eu estou falando. E falando no financeiro, já tem ideia do prejuízo financeiro que vai causar à cidade? Porque quando você recebe aquele pagamento em pecúnia, você movimenta a economia. Quando você tem dinheiro circulando, mas é aquela questão, o nosso foco principal da licença não é especificamente receber em pecúnia. É claro que nós temos que receber. Quem já tem o direito adquirido e não foi oportunizado a gozar a licença, ele tem direito a receber. E é uma coisa boa, porque você acaba movimentando o consumo. Agora, o que nós precisamos é que o governo coloque, o que é mais importante do que isso, nós queremos manter a licença no direito do gozo. Quem já recebeu, eu, por exemplo, já completei, eu aposentei, eu tenho direito. Você falou que sua mãe, eu aposentei no início de 2018, né? O pagamento parou em 2016, né? Das pecúnias. Julho de 2016. E eu estava vendo uma reportagem que estão esperando a aprovação dessa licença capacitação, que vai mudar para licença capacitação, para começar o pagamento das pecúnias já vencidas. Na verdade, o governo estava meio que fazendo uma chantagem, né? Ou aprova, como nós articulamos com os deputados, ou aprova a licença, ou então nós não vamos pagar a pecúnia, né? Mais ou menos assim. Não fala claramente, mas a gente sente os bem semelhante semelhante ao Bolsonaro também. Exatamente, né? É uma chantagem aqui. O Bolsonaro trabalha com muito isso. Vai ser assim. Então, assim, uma coisa não tem relação com a outra, né? O que nós queremos é que a licença, a garantia que vai continuar o poder de gozo, e aqueles que já têm o poder, já têm o direito, aqueles que aposentaram, que não puderam, pediu, o governo não concedeu. Quem não pediu também, né, não adiantava pedir também, quem estava na regência. E quem está ainda na ativa e também não gozou, que ele tenha esse direito. A prerrogativa, ou esse que está na ativa, ele tem que solicitar, que gozar, o justo. É o justo, ou gozar, ou deixar para quando ele aposentar, ele receber. Isso tem que ficar claro. Agora, da agora para frente, manter a possibilidade do servidor poder gozar a licença. Agora para frente. Né? Mas quando você falou da questão do prejuízo da cidade,
eu acho mais importante do que essa questão específica, o que nós queremos manter e não vamos abrir mão de hipótese nenhuma, é o direito do gozo da licença. Mas o mais importante para nós, para movimentar a economia, para melhorar a qualidade do serviço público, é primeiro, realizar concurso público para atender melhor a população. Com certeza. Eles mentem que o serviço público está inchado, mas comparado com qualquer país do mundo, o Brasil tem poucos servidores públicos. Sim. E também o que nós precisamos é de ter salário. Nós estamos aí 4 anos sem reajuste. Então, movimentar a economia, aí não só para quem tem direito à licença, tem tido inflação ano a ano, e o nosso salário congelado há 4 anos. Tem uma lei aí, a última parcela, que as 32 categorias dos servidores públicos não receberam, que o governo Hollenberg deixou, não pagou, e que o governo atual foi eleito com a promessa de pagar logo, imediato, para fazer o pagamento, e hoje fala que não tem direito de dinheiro e não está colocado no calendário para pagar. Então nós precisamos primeiro ter reajuste para recuperar as perdas salariais que nós temos tido. Certeza. Isso que vai fomentar a economia do Distrito Federal. Sim, e só uma última pergunta, a gente já está encerrando o programa. Desculpa. Se a Câmara Legislativa quiser votar esse projeto na marra esta semana, é possível uma greve dos professores com a ocupação na casa? Olha, tudo é possível. A direção do sindicato e o sindicato dos professores tem sido protagonista, né? Não só agora que eu estou na gestão, mas o Simpro fez 40 anos, inclusive hoje na Câmara Federal teve uma homenagem ao Simpro, os 40 anos. E o Simpro tem uma história de luta. E a gente não pode menosprezar a nossa capacidade de organização e de luta. Então hoje, qualquer decisão, a direção consulta a categoria. E aí vai ver a disposição da categoria. Sim. E se a vontade da categoria for responder com uma greve, pode ter uma greve, mas tem outras opções também que o governo, né, que nós podemos colocar um movimento, carro de som na rua, trabalhar com vídeos, utilizando espaço como esse canal para denunciar o ataque aos direitos. Nós temos todos os instrumentos, nós temos condições de fazer, que vai trazer um desgaste político, né? O governador tem pretensões políticas e se ele insistir, pode até ser que vote, a questão não é nem o tempo, porque agora, como está tendo, se chegar a contento num texto que fique razoável, uma negociação então pode ser pode ser até que vote agora, mas a questão não é a pressa de votar estranha, né? Porque não é uma coisa assim que não tem UTI para isso, essa pressa não justifica. Justamente para ser aprovado sem discussão. Exatamente, sem as pessoas refletirem, os professores, no caso nossos professores, estão entrando em recesso, é mais difícil mobilizar, está todo mundo fechando o semestre, mas o importante, ainda que vote, se caso o governo votar agora, que mantenha o gozo da licença, o direito do gozo da licença dos servidores públicos. Senão nós podemos fazer uma greve, talvez. O interessante seria a gente fazer mesmo uma greve também, quem sabe unificada, com todas as categorias. Sim. Nós já fizemos isso. Nós paramos o DF lá em 80, se não me engano, em 87, nós fizemos uma greve de todas as categorias do DF. Parou tudo, né? E o governo negociou em 3 dias, na época Zé Aparecido. Ele ficou louco, em 3 dias tinha um resultado e foi uma vitória para todo mundo. E é possível a união de toda a categoria, porque
todas as categorias públicas, porque envolve todo o servidor público aqui do Distrito Federal. Quem está sendo atacado não são só os professores e professoras. Quem está sendo atacado são os servidores públicos, todos os trabalhadores do serviço público. Então, a reação precisa ser igual. Na verdade, a nível local e nacional, todos os trabalhadores, a classe trabalhadora está sendo atacada, né? Os trabalhadores estão sendo duramente atacados por um processo de golpe que aconteceu no âmbito federal, mas também que houve uma onda conservadora, ultra-reacionária, que também refletiu nos estados, elegendo governos populistas, que se diziam desvinculados dos partidos, desvinculados falando da velha política, sendo que não tem mais nada mais velho do que essa política que está colocada. Dos candidatos que veio com essa postura e completamente, depois de eleito, mudou completamente a sua postura. Exato. O Ibanez, lá no caso, lá no Rio de Janeiro, no São Paulo, em Minas Gerais. Então nós tivemos um retrocesso, uma derrota para a classe trabalhadora muito grande, e que nós temos todas as condições de recuperar isso, não só no processo, mas também no processo de luta. Sim. Porque quando veio a Constituinte, a gente vinha num processo, saindo da ditadura, nós tínhamos minoria na Câmara, na Constituinte, e nós fizemos uma Constituição, que pela correlação de força, uma Constituição avançada. Trouxe muitos direitos para os trabalhadores ali, graças ao povo na rua, manifestando, exigindo os direitos. Os deputados, mesmo sendo mais conservadores de direita, mas eles concederam porque tinha medo do povo. O povo na rua, os governos não suportam. Carlos, muito legal nosso assunto, nosso programa, chegou ao fim. Infelizmente, o papo está muito bom, mas eu vou ter que encerrar, já deu o tempo máximo permitido. Agradeço a sua participação. Até a próxima edição e você continue aí ligado na TV Comunitária.